O texto que servirá de base para a mensagem desta manhã e será pregada pelo reverendo Alexandre Ximenes encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Vamos orar, amados irmãos. Nós suplicamos, ó Pai, a Tua graça, o Teu socorro e a ação direta, objetiva do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida nesta manhã. Que Tua palavra traga todas as respostas a cada um que aqui está. Amém. E que nessa hora está posto diante de Ti para saber a Tua vontade, Senhor. Controla este ambiente e mantenha a nossa mente cativa à Tua palavra. Que nada nos faça devagar, sair, que nada nos arranque desse local, mas que a Tua palavra seja instrumento poderoso de cura, de libertação, de ânimo e de encorajamento. Em nome de Jesus. Amém. Durante muito tempo pensei, amados irmãos, que este era um lugar extremamente estranho para alguém ter um encontro com Jesus. Possivelmente, se esse encontro fosse anunciado a qualquer um de nós e nos fosse dada a oportunidade da escolha, o último lugar do mundo, com certeza, que nós escolheríamos para esse encontro seria a cela fria de uma cadeia. Contudo, com o passar dos anos e meditando nestes acontecimentos da vida de Paulo, sem dúvida, na minha própria vida, é o apóstolo que mais me encanta e mais me fascina. Eu comecei a perceber que este era o local mais adequado para o tipo de mensagem que Jesus trouxe a Paulo, ou seja, uma mensagem de encorajamento. Diz o texto que na noite seguinte à sua prisão, certamente, o Senhor, pondo-se ao lado, disse: coragem. E quem está na situação em que Paulo está, precisa de encorajamento, de ânimo, precisa de alguém que se ponha ao lado para estar junto, para dividir as preocupações e para apontar para uma nova perspectiva e para um futuro mais promissor. Ao final de todas as contas, ele está preso numa cadeia, numa cela, prisioneiro do Império Romano, está ali muito bem guardado, está ali trancado, e o que poderia trazer ânimo ao coração deste grande homem de Deus não seria outra coisa a não ser a presença do próprio Deus encarnado, do Verbo feito gente, na pessoa de Jesus de Nazaré, para dizer-lhe: você está aqui, mas ânimo, coragem, olhe para frente, para o futuro, a sua vida não se resumirá a isso, você não viverá limitado às quatro paredes desta cela, porque assim como, da mesma forma, do mesmo jeito que você deu testemunho de mim em Jerusalém, importa que também o faça em Roma. E aí Jesus traça o destino e o futuro de Paulo. É para Roma que você vai, é para a grande capital do império que você vai, é para a Senhora das Nações que você vai, é para a cidade que fascina, cuja beleza, cuja pujança, cuja pompa, cujo poderio se espraiou por todas as partes da terra, cujo domínio estabeleceu uma pax sem fronteiras, com estradas que corriam todo o império de norte a sul, de leste a oeste, do oriente ao ocidente. É para lá que você vai, para o nervo, para o coração, para o cérebro, para o ponto central, porque assim como, do mesmo jeito que você teve ânimo e coragem para dar testemunho de mim em Jerusalém, diante dos legalistas, dos sacerdotes, dos funcionários do templo, importa, eu quero, desejo, determino, oriento que você vá para Roma,
para lá ser minha testemunha também. O primeiro pressuposto de uma afirmação feita assim, e por quem fez, que é Jesus, o Filho de Deus e o próprio Deus, é que esta seria a mais colorida de todas as viagens. Ora, quando Deus nos faz uma promessa, só a promessa em si já nos conforta o coração. E o que se pressupõe de imediato ante uma promessa de Deus é que os acontecimentos dali para frente serão alcochoados, confortáveis, agradáveis, sombra, água fresca, e que os obstáculos irão cair, as muralhas irão ruir, as portas irão se abrir, e que nada poderá se levantar contra nós, porque afinal de contas a nossa caminhada estará construída e erguida sobre a palavra e a promessa do Deus de todas as coisas e de todo o universo. E certamente é assim que Paulo recebe a mensagem. Puxa vida, estou aqui, estou preso, em dificuldade, em luta, mas quem acabou de me falar tem palavra para cumprir, quem acabou de me prometer tem poder para realizar, e se ele disse para Roma, eu vou arrumar malas, preparar a minha roupa, porque esta, sem dúvida, será a viagem mais fascinante da minha vida, sem dúvida será a viagem mais abençoada, esta será a viagem mais enriquecedora, mais frutífera da minha vida. E esta viagem, queridos, é de uma pedagogia inigualável para a nossa vida. Porque logo em seguida essa promessa, Paulo é levado aos tribunais, defende-se diante dos cônsules e diante do governador da Judeia, diante do rei Agripa. Daí ele apela para César, é encaminhado a Cesareia romana, onde 2 anos fica. E finalmente diz o texto que ele embarca no navio Adrimitino, faz-se ao mar, na direção de Roma, começa a grande aventura, começa a sua viagem, não para um lugar distante como o profeta Jonas quis ir, mas na direção da vontade de Deus. Paulo está levantando âncoras para ir ao encontro da vontade de Deus. Paulo não está mudando a rota, Paulo não está alterando a estrada, Paulo não está se desviando, ele parte, ele segue viagem ao encontro da vontade e do propósito de Deus. E mais uma vez eu digo, isso traz o pressuposto de que tudo vai funcionar às mil maravilhas. Vai ser bênção para cá, bênção para lá, bênção dos lados, bênção do alto, porque ele vai ao encontro da vontade de Deus. Só que logo no início há uma ciumeira por parte do centurião que comanda o navio, e todas as opiniões que Paulo emite, este homem toma posição contrária. Ele é radicalmente contra, e aí começa a primeira batalha de Paulo, a primeira luta de Paulo nessa viagem. E eu posso dizer com toda certeza que dezenas de vocês que me ouvem nessa manhã podem me afirmar de coração limpo que no instante em que tomaram a decisão de fazer a vontade de Deus na vida, passaram a experimentar a discordância de pessoas queridas, de familiares, de amigos, passaram a viver o contraditório, passaram a viver uma etapa de ciúmes e até de invejas, e você sabe muito bem o que significa isso durante a caminhada da vida. Isso porque esse navio em que Paulo viaja é mais ou menos um símbolo da nossa própria vida. Vamos caminhando. Dr. Russell Shedd disse uma vez, numa mensagem extraordinária, nós não estamos parados no universo. Enquanto nós estamos aqui cantando, enquanto eu estou pregando, esse grande planeta está viajando. E dizia Dr. Shedd, não sabemos exatamente para onde, mas estamos indo, estamos em movimento, as coisas são dinâmicas, há uma viagem cósmica que está sendo feita agora, e que o grande cineasta italiano Fellini colocou muito bem num filme e afirmou com a frase dizendo, e la nave vá. As coisas acontecem, as desgraças acontecem, a miséria surge, são guerras, fome, dificuldades, intempéries de todas as qualidades, mas disse Fellini, apesar de tudo, apesar de todos, o barco continua, e la nave vá, ela segue a caminho do seu destino. Assim é o navio de Paulo. Logo em seguida,
Quem sabe Paulo imaginou, isso foi um probleminha inicial, mas como Deus está nesse negócio, isso é plano de Deus, tudo vai dar certo. Aí despenca uma tempestade terrível, e quase que os seus sonhos de pregador naufragam, quase que os seus sonhos desaparecem no fundo do mar. E aí, logo no início dessa caminhada em direção, não nos esqueçamos, à vontade de Deus, as ondas se levantam, os vagalhões aparecem, as nuvens escurecem, e quem sabe Paulo aí começa a levantar questões pessoais, espirituais e até teológicas, como fez Asaf no Salmo 77. Será que a graça de Deus caducou? Será que a misericórdia de Deus acabou? Ou então aquela pergunta maligna que surge no coração quando a culpa invade a alma, quando a culpa sufoca o ser, e que se formula da seguinte maneira: será que eu já pequei tanto que ultrapassei os limites de Deus? Será que já não tem jeito para mim? Será que o meu cálice de pecado transbordou? Será que os meus pecados são muito maiores? Ou como disse Davi na sua linguagem, as minhas iniquidades são tão grandes que chegaram até a presença de Deus? E a culpa vai consumindo, destruindo, assolando, liquidando, arrasando, e é nesse instante em que o barco começa a naufragar, e o objetivo, que é chegar à vontade de Deus, começa a ser questionado. Quantas vezes nós partimos para uma determinada atitude, tomamos certas decisões, convictos, certos, absolutamente convencidos de que é isso que Deus quer, vamos para onde Deus quer, estamos onde Deus quer, mas as tempestades surgem, as ondas se levantam, os vagalhões são imensos, as rajadas de vento são cortantes, e é nessa hora que o nosso coração começa a levantar as questões: mas será que eu ouvi mesmo a voz de Deus? Será que essa voz que eu ouvi era a voz de Deus? Será que isso é a vontade de Deus? Porque na nossa mente de conforto, de valores invertidos, só se manifesta como vontade de Deus aquilo que é absolutamente positivo, otimista, confortável e, do ponto de vista da sociedade onde estamos, de sucesso e de vitória. O que não entendemos é que muitas vezes na caminhada Deus nos prepara para que cheguemos ao destino. Amém? E esse barco onde Paulo vai passa por uma tempestade e naufraga. Aliás, eu já disse pregando que Paulo, do ponto de vista humano, era azarado, porque botava pé em navio, o navio afundava. E se dissesse a mim: olha, você vai viajar, vai fazer uma viagem maravilhosa, vai andar por aí, o seu lugar já está na primeira classe do avião, e o seu companheiro de viagem de classe é Paulo, eu ia dizer certamente: muito obrigado, mas se tiver outra companhia eu acho melhor, porque esse indivíduo tem um estigma sobre ele, onde ele bota o pé, as coisas ruins acontecem. Vai falar com os judeus, apanha, é surra que não acaba mais. Vai para dentro da igreja, se vê ameaçado, diz ele em 1 e 2 Coríntios, por falsos irmãos. Vai pregar nas sinagogas, é expulso. De vez em quando é preso. Nenhum pastor tem no currículo a quantidade de cadeia que Paulo tomou na vida. Bota o pé no navio para obedecer a Deus, não é para desobedecer, é para ir ao encontro da vontade de Deus. O navio afunda, o comandante tem ciúme, tem inveja, e Paulo diz: é muito encrenca. Finalmente eles vencem a tempestade. E diz o texto que nenhum dos que estavam no navio pereceu, todos escaparam. E o líder de todo esse movimento restaurador foi o apóstolo Paulo. Finalmente chegam na ilha de Malta, e Paulo suspira aliviado: graças a Deus, que maravilha, Deus foi maravilhoso, Deus me guardou, eu passei por esse temporal. Se é verdade que cada um na vida tem seu temporal, eu acabei de ter o meu. Chega! Se é verdade que todos nós na vida passamos por tribulações, Paulo poderia ter dito: a minha medida está cheia, obrigado, Senhor, pelas forças, obrigado porque eu suportei, mas agora eu te louvo, eu te bendigo, e sei que o que há de ruim acabou. Mentira! O frio terrível, eles se reúnem em torno de uma fogueira, e de repente, do nada, salta uma víbora venenosa e pica Paulo, morde Paulo. E quando um daqueles nativos bárbaros observa a cena,
comenta com alguém que estava no navio, e esse alguém que estava no navio parece que já era um partidário da teologia da prosperidade. Olha, ele diz: esse indivíduo deve ser muito ruim, porque escapou do naufrágio e a víbora pegou. Se fosse um kardecista, ia dizer: isso é karma. Esse Paulo deve ter sido muito ruim na geração anterior, porque é naufrágio, é picada de cobra, não tem jeito para ele. E diz o texto que todos esperam apenas que ele caia, que ele morra. E aí nos vem a segunda lição, é que sempre, ou quase sempre, para o nosso bem, depois de um problema, Deus manda outro. E isso nos vai mantendo no devido lugar. Se há uma coisa que mantém a gente no devido lugar, são os problemas que a gente tem. Problema é uma bênção. Problema faz a gente orar. Problema faz a gente jejuar. Você quer ver esse seminário de jejum encher? É você ter problema. Quando vem a ameaça do desemprego, o diagnóstico, o prenúncio de uma enfermidade, a ameaça de uma falência, quando uma perda terrível se anuncia, como nós nos tornamos espirituais, começamos a amar, começamos a deixar de lado algumas coisinhas que antes eram tão importantes, começamos a estar nos cultos com chuva, sem chuva, ainda que neve. A Bíblia, de repente somos tomados por uma paixão incontrolável pela palavra de Deus, porque naufrágios e víboras nos empurram para isso. Os naufrágios falam das circunstâncias, e as víboras, muitas vezes, de víboras que eu não preciso citar, porque você sabe, pode até nominar, que aparecem na sua vida, saídas de onde você menos espera, para trazer a morte e a destruição para você. E mais uma vez vem a pergunta: que viagem é essa? Que vontade de Deus é essa? Que promessa é essa que me tira de Jerusalém, que me tira do conforto, que me tira da minha terra, da minha cidade, do meu povo, da minha fé, para me mandar para Roma, para o fim do mundo, e no meio da viagem só acontecem coisas ruins? Alguns dias atrás um irmão conversava comigo e dizia: pastor, a violência está ruim. E eu disse: vai piorar. Aí na conversa lá para as tantas ele disse: pastor, a família está se desfazendo. Eu disse: vai piorar. E depois de umas 5 ou 6 afirmações dele, citando coisas e eu dizendo vai piorar, ele me questionou, disse: por que o senhor é tão pessimista? Eu digo: não, eu não sou pessimista, eu sou realista. Porque é isso que a palavra de Deus me mostra, que ironicamente, quanto mais a coisa vai piorando e se degradando, quanto mais o impuro se torna impuro, mais o puro se purifica. Estas linhas tendem a um afastamento para toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Que viagem é essa? E eu sei que você está nesse barco. Se fosse dado a você um microfone agora, você ia contar a história da sua viagem. Pastor, quando eu entrei nesse barco chamado vida cristã, a primeira coisa que eu enfrentei foi o ciúme dentro de casa. Inveja, briga, contenda. Quando isso foi superado, pastor, começaram as tempestades, vento de todo lado, ondas enormes. Passei a viver problemas na minha casa que eu nunca imaginei. Aí, quando a tempestade passou, conseguimos chegar à praia em pedaços de madeira. Aí pula uma víbora que eu pensei que já havia morrido há muito tempo e me pica. E você pode dizer como Paulo: bom, agora eu acredito que com essa víbora consumatum est, está consumado. Aí Paulo chega a Roma. Graças a Deus, finalmente cheguei onde Deus quer. Agora tudo vai ser bom. Agora vai ser aleluia para cá, glória a Deus para lá, rosto de piedade, beijo na face, abraço, aperto de mão, comidinha na casa dos irmãos, reunião de oração, vigília, evangelismo, louvorzão. Paulo diz: agora vai ser tão bom que eu até esqueço as lutas da viagem. Tempestade ficou para trás,
picada de víbora ficou para trás, ciúme de centurião ficou para trás, agora eu estou aqui, é o centro da vontade de Deus. Sabe o que aconteceu? O homem foi preso. Isso é lá a vida cristã. Se Paulo corresse para um astrólogo, ele ia dizer: você não leu os astros, o seu mapa astral estava ruim. Se você tivesse consultado o mapa astral antes da viagem, você não teria, ou quem sabe você botou primeiro o pé esquerdo nesse navio. Irmãos, vamos com toda franqueza nos imaginar nessa situação, com a força que temos, certamente, diante das perdas, dos custos altíssimos, dos fatos aparentemente contraditórios, nós estaríamos perguntando se realmente a vontade de Deus era isso, se realmente Deus está conosco, se realmente o plano de Deus é esse, porque a nossa mente trabalha, como eu disse no início, na perspectiva de que só é certo o que dá certo aos nossos olhos, mas Deus trabalha na angústia, bendito seja o seu nome. Você lembra de José, que ficou conhecido depois como José do Egito? Menino bom, bem intencionado, temente a Deus. De repente as coisas começam. Quanto mais ele ora, pior fica. É traído pelos irmãos, jogado numa cisterna, levado pelo Egito, resiste a um adultério, por isso é caluniado, vai parar na prisão, na masmorra, está preparado para morrer, e José poderia questionar, levantar interrogações, dizendo: que é isso? O que foi que eu fiz? Ou então ele poderia, se fosse partidário das maldições hereditárias, dizer: deve ter sido meu bisavô que pecou, ou quem sabe meu tataravô foi um alcoólatra. Nós não encontramos esse menino questionando, vai até o fundo do poço, talvez sem muita percepção, mas pela fé, crendo que há uma costura de Deus em tudo isso. E de repente Deus dá o grito da virada, Deus dá o basta no caos, e levanta José e o torna o segundo homem mais poderoso do Egito. Amém? Era plano de Deus. E Davi, que tomava conta daquelas ovelhas, vivendo a sua vida rural como adolescente, tranquilo, tendo sua comida, família, vivendo da forma que mais gostava, sem estresse. Aí Deus vai lá, pega Davi, retira do campo, de junto das ovelhas, dá crescimento, coloca no trono. E Davi olha para trás e diz: quem sou eu, Senhor, na sua oração, para que tu tenhas feito isso comigo? E de repente começam os desastres. Davi adultera, comete um homicídio, é traído por um filho, vê a tragédia na família. Um filho estupra uma irmã, o outro, Absalão, levanta-se contra ele e o bota para fora, não só do trono, mas da nação. E Davi diz: afinal de contas, para que me tirou de lá? Se fosse como eu, que plano de Deus é esse? Que vontade de Deus é essa? Que me tira do sossego, que me chacoalha, que me arranca da paz em que eu vivia e me traz para viver tudo isso. No entanto, consumados os fatos, Davi tornou-se o maior de todos os reis de Israel, rei cujo símbolo tremula até hoje na bandeira daquela nação. Paulo é preso, e quem sabe aí termina a agonia de Paulo. Termina não. Mais adiante o espera na Via Hóstia uma espada que lhe arranca a cabeça. Esse é o fim de Paulo. Morre decapitado por ordem de um louco, de um doido chamado Nero. Morre sob a mão de um imperador maluco. Morre de forma terrível, em praça pública, com uma espada arrancando-lhe a cabeça. E este é o fim de uma viagem abençoada. Eu acho que se eu terminasse aqui, você já teria motivos para dar graças a Deus, porque nenhum de nós aqui está com a ameaça de perder a cabeça, pelo menos do ponto de vista objetivo. Amém? Então tranquilize-se, porque a minha viagem e a sua, por mais dura que sejam, são mais tranquilas do que a de Paulo. Comparados a ele, estamos na primeira classe. Aos 17 anos, quando eu entreguei minha vida ao Senhor, atendendo a vocação, eu pensei que dali para frente ia ser um mar de rosas. Eu digo: a vida agora é uma passarela. E eu passei as maiores amarguras da minha vida, as maiores dores.
Contudo, comecei a ter percepção de uma coisa, que ainda que eu quisesse, não teria coragem para desistir, de que eu não saberia nunca mais, e humanamente falando, essa seria a tragédia do meu ser, é que eu descobri que eu jamais conseguiria viver sem Jesus de Nazaré. E agora eu disse, entrei para ficar até o fim. Não há mais como viver sem Ele, não há mais como andar sem Ele. Esta conquista dele sobre a minha vida foi irremovível e irreversível. Bendito seja o seu nome. O que falta, amados irmãos, é nós, para termos o sossego de Paulo, crermos no Deus que Paulo cria. Crer não somente do ponto de vista epistemológico, isso é, na afirmação do intelecto, porque a Bíblia diz que do ponto de vista epistemológico, isso é, como afirmação do intelecto, até os demônios creem. Não há um demônio incrédulo. Há muitos demônios que já têm na própria credulidade o pressuposto para estar no rol de membros de uma igreja, porque creem. Não há demônio ateu. Agora, onde é que os demônios não creem? Quando passa para o terreno da obediência, da encarnação da palavra. O diabo crê que é preciso amar, mas não ama. Lúcifer sabe que é preciso perdoar, mas não perdoa. De modo que é por isso que a Bíblia diz que o conhecimento traz a soberba, e foi na soberba que ele despencou. Mas o servo não apenas conhece como afirmação do intelecto, ele crê como confissão de vida. Amém. Crê nesse Deus que pode todas as coisas. Olhe, você não sabe quem é Deus. E me perdoem o você. Eu prefiro dizer, nós não sabemos quem é Deus. Esse Deus a quem Paulo entregou a vida, e eu quero lhe dizer o seguinte: podia vir tornado, furacão, tempestades de pedra, aquele mar poderia virar pelo avesso. Agora, não haveria força no planeta nem no universo que impedisse Paulo de chegar a Roma. Ele ia chegar e chegou. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero lhe dizer nessa manhã, meu irmão, de forma muito simples e despretensiosa: você vai chegar. Vai chegar. Se alguém chamado Jesus tomou sua vida e lhe prometeu, você vai chegar. Porque esse Deus, o compromisso é dele com ele, não é dele com você. É dele com ele. Esses dias eu estava lendo algo extraordinário. Vislumbres de um Criador. Só vislumbres. Confesso a vocês que as minhas lágrimas desceram de 4 em 4, já não é tão difícil elas descerem, quando eu li isso aqui. Vislumbres de um Criador. O elefante é o único animal cujas pernas dianteiras se dobram para frente. Você sabe por quê? Porque de outra forma seria difícil para esse animal levantar-se por causa do seu peso. Porque os cavalos, para se erguerem, Vilela sabe, usam as patas dianteiras e as vacas as traseiras. Quem orienta esses animais para que ajam dessa maneira? Deus. Esse mesmo Deus que coloca um punhado de argila no coração da terra, barro, e através da ação do fogo transforma em formosa ametista de alto valor. Esse mesmo Deus que coloca certa quantidade de carvão nas entranhas do solo e mediante a combinação do fogo e a pressão dos montes e das rochas, transforma esse carvão em resplandecente diamante que vai fulgurar na coroa dos reis e no diadema dos poderosos. Porque o canário nasce aos 14 dias, a galinha aos 21, os patos e gansos aos 28, o ganso silvestre aos 35
e os papagaios e avestruzes aos 42 dias? Por que sempre a diferença de 7 dias entre um período e outro? Por quê? Seria coincidência? Porque o Criador, o nosso Deus, sabe como administrar e jamais comete engano. Ele determinou, que as ondas do mar se quebrem na praia à razão de 26 ondas por minuto, tanto na calma como na tempestade. Esteja o mar calmo ou bravio, são 26 ondas por minuto. Aquele que nos criou pode também nos dirigir, a minha vida e a sua vida. Somente aquele que fez o cérebro e o coração pode guiá-los com êxito para um alvo útil. Por isso o clamor de Jesus é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A insondável sabedoria de Deus revela-se ainda nas coisas que pouca gente nota. Por exemplo, a melancia tem um número par de franjas. A laranja possui número par de gomos. Você já contou? A espiga de milho tem número par de fileiras de grãos. O cacho de bananas tem na última fila número par de bananas. E a cada fila de bananas tem uma a menos que a anterior. Desse modo, se uma fileira tem número par, a outra tem número ímpar. A ciência moderna descobriu que todos os grãos de espigas são em número par. E é admirável que Jesus, ao se referir a espigas de milho, tenha mencionado apenas números pares: 30, 60 e 100. Pela sua maravilhosa sabedoria e graça, é assim que o Senhor determina a vida que cumpra os propósitos e os planos dele. Somente a vida sob o cuidado de Deus está salva de contratempos. Outro mistério que a ciência ainda não descobriu: enormes árvores pesando toneladas, apoiadas em poucos centímetros de raízes. Ninguém até agora conseguiu descobrir esse princípio de sustentação a fim de aplicá-los em edifícios e pontes. Mas há uma maravilha ainda maior: o Criador toma o oxigênio e o hidrogênio, ambos sem cheiro, sem sabor e sem cor, e os combina com o carvão, que é insolúvel, negro e sem gosto. E o resultado, porém, é o alvo e doce açúcar. Esses são apenas alguns vislumbres de um Deus sábio e amoroso. Esse mesmo Deus que realiza tais maravilhas no mundo que Ele criou, pode e quer também cuidar da tua vida, meu irmão e minha irmã. Ele pode te dar um novo caminho, fazendo novas todas as coisas. Ele pode tomar coisas insípidas, inúteis aos nossos olhos, e inodoras, e transformá-las em coisas úteis e de pleno significado para a vida. Se você estiver na vontade de Deus, até víboras e tempestades se combinarão para trazer o paraíso, a bênção para a sua vida. Agora, viva sem Ele se puder. Eu duvido. Curve a sua cabeça. Eu lhe pergunto: vale ou não vale a pena confiar nesse Deus? Ele pode ou não pode? É confiável ou não é? Todas as manhãs um beija-flor vai no terraço de meu apartamento e eu fico olhando para aquele indivíduo e imagino: eu posso até não ter o que comer, mas quem põe o prato dele jamais falhou e jamais falhará. Todo dia está lá, gordinho, que é uma beleza. Faz a festa de Ariel e Alexandre, e eu o mantenho por segurança separado por uma porta de vidro dos meninos. Meu querido, Jesus disse a Paulo: ânimo, Paulo, coragem, porque eu quero você em Roma.
E você, nessa manhã, nunca pense nesse evangelho confortável, desprovido de sofrimento, porque o sofrimento é pedagógico e as grandes têmperas da Bíblia foram formadas no sofrimento. Ninguém cresce se não for em crise. Ninguém, nem emocionalmente. Ninguém cresce psicologicamente se não for em crises. É a crise que também, do ponto de vista espiritual, nos amadurece. O fato é que uma tempestade, uma víbora depois e uma espada afinal, a vontade de Deus foi feita e Paulo está na glória com o Senhor. Eu quero orar por você, que entre a saída e o destino tem vivido tempestades, picadas venenosas, línguas destruidoras, naufrágios, e veio uma espada sobre sua cabeça. Eu quero orar, e quero orar na certeza, não na ilusão, porque ilusão não é, mas na certeza de que você vai chegar. Com tempestade e víbora, você vai chegar em nome de Jesus. E se você nessa manhã, meu irmão e minha irmã, identifica-se com esta palavra e pode olhar para mim e dizer: pastor, era disso que eu precisava. Meu barquinho aos pedaços, a mão picada, eu já estava desistindo, achando que ouvi errado, que havia me enganado, que esse não é o caminho e que assim eu jamais iria chegar. Mas hoje as minhas forças são renovadas e eu sei que chego em nome de Jesus. Eu quero que você fique de pé no seu lugar e o reverendo Martorelli vai orar por você, por mim, porque nas horas difíceis do meu ministério, nas minhas crises, na minha humanidade frágil, nas minhas ambiguidades, nas minhas contradições, nos meus conflitos, na minha insegurança, nos meus medos, eu lembro dessa viagem. Digo, ele chegou, eu também vou chegar. Que venham víboras e tempestades, eu vou chegar em nome de Jesus. Amém.